Doutores, olá, doutoras, tudo bem? Galera, eu sou o professor Bruno Criado e tô passando antes da sua aula só para dar um recadinho. Faz parte desse curso um grupo de WhatsApp. Então, aqui do lado tá o QR Code. Nesse grupo você vai poder tirar dúvidas com o seu professor, vão ser postados conteúdos e além disso vai ser feito um simulado de graça para vocês com correção. Por isso mesmo, entra pelo QR Code ou aqui embaixo na descrição, que tem o link. E se possível, curta, compartilhe, passe para os colegas que estão estudando para a segunda fase da OAB esse e outros vídeos. Nós temos a área trabalhista, penal, empresarial e civil de graça para vocês. Valeu, boa aula, arrebenta que você vai ser aprovado. Tchau, tchau! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto de preparação para a segunda fase. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou professora de Direito do Trabalho aqui do nosso projeto e também advogada. E pessoal, hoje nós iremos continuar com as nossas aulas de peças prático-profissionais. Como nós conversamos com vocês na nossa live de inauguração do nosso curso de segunda fase, nós iremos trazer aulas envolvendo as principais peças que já foram cobradas em Direito do Trabalho na segunda fase da OAB. E hoje, em continuidade, nós iremos falar sobre uma peça processual que é de extrema importância e que já foi cobrada por mais de 10 vezes na prova da OAB. Então, tem grandes chances de essa peça cair na sua prova. Então, vamos lá iniciar o nosso encontro de hoje. Antes da gente começar falando especificamente da contestação e de todas as peculiaridades que envolvem essa peça prático-profissional, eu reitero aqui com vocês as minhas redes sociais. Eu me disponibilizo para a gente poder conversar sobre essa aula de hoje, como também para esclarecer eventuais dúvidas que podem estar surgindo enquanto vocês resolvem questões, enquanto vocês fazem uma peça prático-profissional. E ainda, pessoal, eu reitero o convite para que vocês participem do nosso grupo de WhatsApp. Lá nós estamos diariamente postando dicas de temas que podem cair na sua prova da segunda fase, teses, algumas questões e também, a partir da semana que vem, nós iremos diariamente comentar sobre uma peça prático-profissional, sobre uma estrutura específica. Então, vale a pena você participar desse grupo e aí se preparando para a prova da OAB. E agora, pessoal, vamos efetivamente iniciar os nossos comentários sobre a contestação. O nosso objetivo hoje é que vocês saibam identificar uma contestação, saibam qual é a estrutura dessa contestação, como fundamentar cada uma dessas estruturas, quais os requerimentos finais que vocês devem fazer e, no final, perder qualquer insegurança que você tenha em relação à contestação. Bom, iniciando. Como que eu vou identificar que se trata de uma contestação? Como que eu vou ler o enunciado? Qual ferramenta eu posso me valer para que eu leia o enunciado e já saiba que eu tenho que fazer uma contestação? Nós iremos usar a mesma sistemática que a Madu passou para vocês quando ela fez a aula de reclamação trabalhista, que é o seguinte: para a gente identificar a peça prático-profissional, nós temos que olhar o último momento processual. Nós já disponibilizamos aqui no canal uma aula de linha do tempo processual. Nessa aula, eu trouxe para vocês quais são os atos processuais que formam a nossa linha do tempo processual. Nós vimos que a Justiça do Trabalho ela é formada por uma sequência de atos processuais, ou seja, o processo é linear, em que todos os atos processuais são previsíveis. Por esse motivo, se você tiver essa linha processual em mente, você vai conseguir identificar com facilidade qual é a peça prático-profissional que está sendo exigida. Vamos recordar. Nós vimos que, inicialmente, o reclamante vai ajuizar uma reclamação trabalhista, o cartório, a Justiça do Trabalho vai receber essa notificação e o servidor, e o servidor vai encaminhar uma notificação para a reclamada. Essa notificação, no prazo de 48 horas, tem presunção relativa de recebimento pela reclamada. Ou seja, após 48 horas, presume-se que a reclamada foi notificada para apresentar defesa e comparecer a uma audiência. E aí que a gente entra o momento de identificar a nossa contestação. Pessoal, qual é o último ato processual que eu tenho que olhar para saber que se trata de uma contestação? O último ato vai ser a notificação da reclamada. Então, o examinador vai trazer assim para vocês.
o reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista, postulou tais pedidos e a reclamada foi notificada e procura você, como advogado, para apresentar a peça processual cabível. E aí você vai lembrar, nossa, se ela foi notificada, certamente o próximo passo da notificação é apresentar a minha contestação, é fazer a minha defesa da reclamada. Então, lembrem-se sempre, para identificar uma contestação, eu preciso lembrar que o último ato processual vai ser a notificação da reclamada. E aí, o examinador vai discorrer para vocês que a reclamada te procurou para que você apresente a medida cabível. E você irá apresentar com toda tranquilidade uma contestação. E aí, pessoal, como que a gente vai fazer essa contestação? Como vocês estão acompanhando nas nossas aulas, toda peça processual nós temos uma estrutura. E é essa estrutura básica que vai te ajudar a fazer a contestação no dia da prova, ou a reclamação, ou o recurso que foi cobrado de vocês na prova. Então, essa é um ponto importante de vocês lembrarem, porque essa estrutura vai te auxiliar a conseguir discorrer sobre a peça que for cobrada na prova. E aí, vamos para a estrutura da nossa contestação. Qual que é a estrutura? Nós temos a preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, reconvenção e requerimentos finais. Então, eu tenho aí 5 elementos principais da contestação, quais sejam preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, reconvenção e requerimentos finais. E agora, vamos iniciar aqui as tratativas acerca de cada um desses elementos. Como que eu vou iniciar a minha peça prático-profissional? Primeiro, eu vou fazer a leitura da peça, vou identificar que se trata de uma contestação, vou fazer o meu rascunho, lembrando que, como a Madu comentou com vocês, nós temos alguns elementos importantes que tem que ter no meu rascunho. No caso de contestação, eu tenho que inserir qual foi a data do ajuizamento, qual foi o foro e quais foram os pedidos formulados pelo reclamante. E aí, eu vou fazer aquele meu rascunho, lembrando que ele tem que ser sucinto, com os principais elementos, porque você não tem tempo para fazer 2 peças, então eu vou fazer o meu rascunho com todas as informações que eu preciso para partir para a minha peça prático-profissional. E agora, vamos iniciar então a minha contestação. Em cada tópico, eu vou auxiliando vocês e trazendo quais são os principais elementos de cada um deles. Bom, como que eu vou iniciar uma contestação? Eu inicio endereçando aquela minha peça, fazendo o meu endereçamento. E pessoal, na contestação, nós bem sabemos que o foro competente, ou seja, o foro que eu vou endereçar na minha peça, vai ser o local que está tramitando a reclamação trabalhista. E aí, eu trago uma informação importante. O examinador, ele pode trazer que o reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista na 4ª vara do trabalho D, do estado tal, da cidade tal, como ele só pode dizer que foi ajuizado uma reclamação trabalhista. O que é importante? Se ele fornecer para você qual foi a vara do trabalho, qual é o foro competente, qual o foro que está tramitando a minha reclamação trabalhista, eu trago essa informação para a minha peça, apenas se o examinador fornecer essa informação. Eu trouxe aqui até num balãozinho para vocês, que eu só posso inserir informações que o examinador fornecer. Eu jamais posso criar dados. Então, se ele disser que aquele processo, que aquela reclamação está tramitando perante a 4ª vara do trabalho D, eu coloco ao douto juízo da 4ª vara do trabalho D. Agora, se ele não fornecer essa informação, eu apenas coloco ao douto juízo da vara do trabalho D e não completo qual é a cidade, qual é o estado, se ela não for fornecida. Porque, lembrando, eu não posso criar dados na minha contestação. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou endereçar a minha peça prático-profissional. Qual que é o segundo passo da nossa contestação? Eu tenho que qualificar as partes daquela demanda, eu tenho que indicar qual é o fundamento legal da minha peça processual e, por fim, denominar, trazer o nome da peça que eu estou apresentando. Pessoal, quanto à qualificação das partes, eu preciso qualificar apenas quem eu estou defendendo. Afinal, o reclamante ele já foi qualificado no processo quando do ajuizamento da ação. Quando ele apresentou, quando ele ajuizou aquela reclamação trabalhista,
ele já foi devidamente qualificado. Então, por esse motivo, eu não tenho que qualificar novamente o reclamante. Eu apenas vou dizer que ele já está qualificado nos autos em epígrafe. Então, como que fica? Eu trago aqui o nome da reclamada, qualificação e endereços completos, e aí eu trago mais uma observação. Se for fornecido qualquer dado da reclamada, eu coloco. Se não fornecer, eu apenas posso colocar qualificação e endereços completos. E aí, eu continuo. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado adiante assinado, procuração anexa, com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe notificações e intimações, com fulcro no artigo 847 da CLT. Esse é o fundamento legal, esse é o dispositivo que prevê a nossa contestação, então eu sempre tenho que colocá-lo, então com fulcro no artigo 847 da CLT, oferecer, esse é o nosso verbo da contestação. Eu não vou impetrar contestação, eu não vou propor uma reclamação, eu não vou interpor uma reclamação, é uma contestação, perdão, eu vou oferecer contestação à reclamatória trabalhista que lhe move o nome do reclamante, já qualificado nos autos em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. E aí, nós vamos partir efetivamente para a estrutura da nossa peça. Eu já iniciei, eu enderecei, eu qualifiquei a reclamada, eu trouxe o dispositivo legal que fundamenta a minha contestação, eu trouxe o verbo que eu utilizo para apresentar, para eu oferecer a minha contestação, e eu trouxe também o nome do reclamante, eu disse que ele já está qualificado no processo, e agora eu vou partir efetivamente para a minha estrutura da contestação. A partir do momento que você encerrou essa parte introdutória da sua peça prático-profissional, você vai se recordar da estrutura. Agora que eu iniciei a minha peça, eu tenho que verificar se eu vou apresentar uma preliminar de mérito, uma prejudicial de mérito, eu vou apresentar o meu mérito, vou ver se tem ou não reconvenção e, por fim, vou fazer os requerimentos finais e finalizar a minha peça. Bom, vamos agora, então, partir para a nossa estrutura de contestação e começar na preliminar de mérito. Pessoal, o que vem a ser uma preliminar de mérito? Quando nós estamos diante de uma preliminar, nós nos deparamos com um problema no processo. Preliminar significa que eu tenho algum problema naquele processo. E, por obviedade, que vocês não precisam saber de cor quais são esses possíveis problemas que um processo pode apresentar. Não, pessoal, vocês podem se recorrer à CLT de vocês. E aí, vocês terão que procurar por essas hipóteses previstas nos artigos 337 do CPC, 840, parágrafo 1º e 3º, e também 852B, ambos da CLT. São nesses dispositivos que vocês vão encontrar quais são as possíveis preliminares de mérito. Então, como que eu vou identificar uma preliminar na minha contestação? Primeiro passo, eu vou, a partir da minha leitura, com atenção e detalhada, verificar se eu identifico algum problema naquele processo. Identificado esse problema, eu vou verificar na legislação aplicável às preliminares se eu encontro aquele problema que eu encontrei. E se eu encontrar, eu vou abrir essa preliminar de mérito na minha contestação, suscitar essa preliminar e, por fim, fazer o meu requerimento. E quando nós falamos de requerimento, ou seja, qual é o pedido que eu faço diante de uma preliminar, nós iremos, via de regra, requerer que aquele processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, mais o inciso que fundamenta essa preliminar do CPC. E agora, para a gente poder identificar com mais facilidade e compreender como é que eu posso suscitar uma preliminar na minha contestação, vamos para um exemplo. Pessoal, nessa peça que eu trouxe, eu tenho a seguinte situação. Eu trouxe um exemplo para a gente poder criar uma preliminar. Eu trouxe aqui para vocês a situação de uma peça prático-profissional que trouxe um caso em que o reclamante postulou o pagamento de adicional de periculosidade sem, no entanto, fundamentar essa pretensão. Ou seja, ele não trouxe quais são os fatos e fundamentos que embasam seu pedido. E aí, vocês vão procurar no dispositivo e vão encontrar que isso é uma inépcia da petição inicial. Por quê? Porque ele não trouxe qual é a causa de pedir.
ele não trouxe o que fundamenta a sua pretensão. Então, não tem como a reclamada contestar aquela pretensão formulada pelo reclamante, justamente porque ele não apresentou o porquê que ele está pedindo aquilo, qual é o fundamento, qual é o fato que embasa aquele pedido. E aí, como eu não tenho como contestar aquilo, eu vou suscitar em sede de preliminar de mérito. E aí, vamos acompanhar aqui como que eu posso fazer levantar essa preliminar de mérito na nossa contestação. Então, eu vou iniciar sinalizando que se trata de uma preliminar de mérito e vou trazer qual é essa preliminar. Nós vamos verificar que se trata de uma inépcia da petição inicial. E aí, nós vamos seguir a mesma sistemática que nós já estamos adotando nas peças processuais. Qual seja, nós vamos primeiro trazer um fato. Então, eu faço 3 parágrafos. O primeiro parágrafo eu trago qual é o fato, o segundo eu trago qual é o fundamento e no terceiro eu faço o meu pedido. Então, fato, fundamento e faço o meu pedido. No primeiro parágrafo, então, eu vou discorrer, vou trazer qual é a redação, qual é o problema que eu localizei no processo. Então, nesse caso, eu vou dizer, o reclamante postulou o pagamento do adicional de periculosidade, sem, no entanto, trazer quais são os fatos e fundamentos que embasam a sua pretensão. Ou seja, carece de causa de pedir. Eu venho para o segundo parágrafo, que é o fundamento dessa minha preliminar. Eu vou trazer o seguinte, nos termos do artigo 330, parágrafo 1º do CPC, a petição inicial será inépta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Ademais, o artigo 337, inciso 4 do referido diploma, prevê que a inépcia da petição inicial deve ser alegada antes de se discutir o mérito. Então, eu localizei na minha CLT, no meu índice remissivo, essa preliminar, o fundamento dessa preliminar, e trouxe ele para a minha peça. E, por fim, eu vou fazer o pedido. Diante do exposto, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485.1 do CPC, quanto ao pedido do adicional de periculosidade. Aqui, pessoal, então, eu pedi a extinção do meu processo e localizei que a inépcia da petição inicial deve ser extinta com fundamento no artigo 485.1 do CPC, que é sem resolução do mérito. E vale destacar que eu tenho que pedir a extinção do pedido que tem problema no processo. Nesse caso, eu não vou pedir a extinção do processo todo, porque o problema foi localizado em relação ao pedido de adicional de periculosidade. Então, eu tenho que sinalizar isso no meu último parágrafo, dizer, olha, eu quero que o processo seja extinto, entretanto, apenas em relação ao pedido de adicional de periculosidade. Tá legal? Então, é isso que nós temos em relação às preliminares de mérito. E agora, avançando a nossa estrutura, nós iremos tratar sobre as prejudiciais de mérito. Bom, pessoal, eu analisei a minha reclamação, verifiquei se eu tenho preliminares e agora eu vou procurar, antes mesmo do mérito, se eu tenho alguma prejudicial de mérito. O que são as prejudiciais de mérito na contestação? As prejudiciais são as prescrições. Nós bem sabemos que eu estou contestando uma reclamação trabalhista. E o prazo dessa reclamação trabalhista é prescricional. Por esse motivo que, logo que eu me deparar com uma reclamação trabalhista, eu tenho que verificar se não tem nenhuma prejudicial de mérito, ou seja, se não tem nenhuma prescrição atingindo aquela reclamação ou parte de seus pedidos. E agora, nós precisamos recordar que quando nós falamos de prescrição, nós podemos ter 3 tipos de prescrição. Quais sejam? Prescrição bienal, quinquenal e prescrição total. E pode ser, pessoal, que na peça que você vai fazer no dia da sua prova, que o examinador queira que você traga essas 3 prescrições. Ele pode trazer 3 situações que fundamentem essas 3 prescrições. Então, é muito importante que vocês saibam primeiro identificá-las e depois postulá-las, requerer essa prejudicial na sua contestação. Vamos fazer uma breve revisão sobre o que é cada uma dessas prescrições. Primeiro, o que vem a ser a prescrição bienal? Pessoal, a prescrição bienal traz para nós que o reclamante tem 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, contados da data da extinção do contrato de trabalho. O que isso significa? Significa que, encerrado o meu contrato de trabalho,
Aquele empregado, ele tem 2 anos para requerer eventual reparação daquela relação de emprego na Justiça do Trabalho. Ou seja, ele tem 2 anos contados dessa extinção do contrato para poder demandar na Justiça do Trabalho. Se, passado esses 2 anos, ele não ajuizou a sua reclamação trabalhista pertinente, ele não vai poder fazer isso, porque ela estará atingida pela prescrição bienal. Tá legal? E agora, já vamos avançar para a prescrição quinquenal. Ela traz para nós o prazo de 5 anos contados da data do ajuizamento da reclamação. O que isso significa? Eu vou ajuizar minha reclamação trabalhista e eu vou poder postular verbas de até 5 anos contados daquele ajuizamento. A data anterior a isso, ela estará atingida pela prescrição quinquenal. Vamos trazer um exemplo para vocês conseguirem visualizar com maior facilidade. Vamos supor que o reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista no dia 28 de julho de 2021. E aí, ele postulou todas as verbas decorrentes daquele contrato de trabalho. Eu tenho essa data do ajuizamento. Qual é a conta que eu preciso fazer? Primeiro, no mesmo dia 28, no mesmo mês de julho de 2016, é o marco da minha prescrição, ou seja, eu peguei o 2021, subtraí 5 anos, contei 5 anos para trás e cheguei no dia 28 de julho de 2016. Todas as parcelas anteriores a esta data estarão atingidas pela prescrição quinquenal, ou seja, eu só posso requerer valores referentes a 5 anos contados do meu ajuizamento. Anteriores a essa data estarão prescritos. E aí, eu trago uma observação que é de extrema importância. Inclusive, ela vai ser reiterada no nosso grupo de WhatsApp para que vocês não se esqueçam dessa informação e não percam esse ponto no dia da prova. Que é o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente fala em prescrição quinquenal, nós temos que ter como termo de contagem, a data do ajuizamento da reclamação trabalhista. O que acontece? Se o examinador fornecer para você qual é essa data do ajuizamento, vocês terão que fazer esse cálculo que eu acabei de demonstrar para vocês. Justamente porque o examinador vai querer que você apresente desde quando começou a correr a prescrição, ou seja, a partir de que data as verbas estarão prescritas. E por que isso é importante? Por exemplo, no caso hipotético que eu trouxe para vocês, o reclamante ajuizou a reclamação no dia 28 de julho de 2021. Eu vou precisar fazer esse raciocínio e concluir que todas as prestações anteriores a 28/7 de 2016 estarão prescritas. E eu vou precisar colocar essa data, 28/7 de 2016, na minha prova. Justamente porque é bem provável que no seu espelho de correção, o examinador queira que você coloque essa data, que você coloque esse termo. Por esse motivo, se deparou com a data do ajuizamento, faça essa conta. Pega o ano e conta 5 anos para trás. E a partir daquela data, anterior àquela data, as prestações estarão prescritas. Isso é muito importante de ser colocado na sua prova. Tá legal? E agora, eu trouxe para vocês o fundamento dessas duas prescrições. Tanto a bienal quanto a quinquenal encontram fundamento nos mesmos dispositivos legais, que são artigo 7º, inciso 29, da Constituição Federal, artigo 11 da CLT e súmula 308, item 1 do TST. E vocês, por obviedade, não vão precisar decorar isso. Basta apenas que vocês grifem no seu índice remissivo esse fundamento da prescrição, para que se você tiver que apresentar uma prescrição, apresentar uma prejudicial, você já tenha aí demarcado o seu dispositivo, o seu fundamento legal. E aí, pessoal, eu trouxe qual é a consequência para o acolhimento dessas duas prejudiciais, quais sejam da prescrição bienal e da prescrição quinquenal. O que vai acontecer se eu me deparar com uma prescrição? O que eu tenho que pedir para o juiz? Nos dois casos, eu vou pedir a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC. E aí eu faço apenas uma observação. Na prescrição bienal, eu vou requerer ao juiz que todo o processo seja extinto com resolução do mérito, justamente porque ele foi atingido pela prescrição bienal, ou seja, ele perdeu o prazo para ajuizar aquela reclamação trabalhista. Agora, a prescrição quinquenal, eu vou também pedir a extinção. No entanto, eu vou pedir das parcelas anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento,
ou seja, anteriores a, e nós vamos colocar aquela data cujo cálculo eu já expliquei para vocês como é que faz. Tá legal? Então, bienal extingue o processo inteiro e quinquenal extingue só as pretensões anteriores a 5 anos do ajuizamento da minha reclamação. Perfeito? E por fim, nós vamos abordar a nossa última modalidade de prescrição, que é a prescrição total. Pessoal, o que vem a ser essa prescrição total? Ela envolve algumas informações importantes que a gente tem que observar. Primeiro, ela envolve uma parcela que não seja prevista em lei, uma parcela que seja de trato sucessivo e que tenha sido suprimida ou reduzida de forma unilateral pelo empregador. E aí, da data dessa supressão, eu tenho 5 anos para requerer uma reparação em juízo. Num primeiro momento pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão ver que é bem fácil de identificar. O que vem a ser, então, essa prescrição total? Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu tenho um empregador que ele decidiu pagar academia para todos os seus empregados. Então, ele decidiu que ele vai todo mês pagar academia para os seus empregados. E aí nós temos aí uma parcela que não é prevista em lei, porque eu não tenho nenhum dispositivo legal prevendo a necessidade de pagamento de academia. Então, primeiro, é uma parcela não prevista em lei e também é de trato sucessivo, porque conforme eu acabei de falar para vocês, nesse exemplo, o empregador paga academia todo mês, então é de trato sucessivo. E aí, vamos supor que ele decide não mais pagar academia. Ele entenda que está dando muito prejuízo, que os alunos estão faltando bastante, então não vai mais pagar academia para ninguém. E aí, percebam que houve uma supressão de uma coisa que era fornecida para o empregado, ou seja, uma alteração unilateral no contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. E aí, da data dessa supressão, ou seja, desde o dia que o empregador falou, eu não pago mais academia, o empregado tem 5 anos contado daquela data para poder requerer eventual reparação na Justiça do Trabalho. E aí, dentro desses 5 anos, ele pode querer eventual indenização, eventual reparação por essa supressão. Se ele deixar para eventualmente questionar isso na Justiça do Trabalho, depois de 6, 7 anos da supressão, esse pedido estará prejudicado pela prescrição total, porque não foi respeitado o prazo legal de 5 anos. Tá legal? Então, nós vimos que essas são as 3 modalidades de prescrição que vão poder ser arguidas em sede de prejudicial de mérito. E como vimos, eu vou pedir aí a extinção do processo. Agora, então, encerradas as partes, as estruturas anteriores ao mérito, nós vamos partir efetivamente para o mérito da minha contestação. Percebam, pessoal, que a contestação não é apenas questionar os pedidos do reclamante. Então, eu tenho que verificar se não tem nada de errado no processo preliminar de mérito, se aquele pedido não está prescrito, prejudicial de mérito, e aí, efetivamente, eu vou poder partir para o mérito da minha contestação. E aí, vamos entender o que vocês precisam fazer no nosso mérito. Pessoal, no tópico do mérito, serão contestadas todas as pretensões que forem feitas pelo reclamante na reclamação. O que isso significa? Que eu vou extrair do meu enunciado, da minha peça prático-profissional, todos os pedidos que o reclamante formulou. E aí, eu vou então rebater todos esses pedidos no meu mérito. Vamos a um exemplo. Vamos supor que no nosso enunciado da reclamação trabalhista, o examinador traga a seguinte situação. O reclamante postulou o pagamento de horas extraordinárias, eis que trabalhava de tanto a tanto. E aí você verifica que essa jornada de trabalho apresentada, nessa jornada, o reclamante trabalhava, bem verdade, 8 horas diárias. E aí você fala, poxa, não tem nenhum excesso legal que pudesse embasar um pedido de horas extras. Então, eu já encontrei aí com a minha tese, a ser apresentada em relação a esse pedido. E aí, como que eu vou apresentar esse pedido? Como que eu vou questionar esse pedido? Eu vou abrir lá na minha contestação o meu tópico do mérito e vou apresentar em cada item, a gente pode numerar, por exemplo, um item, 2, outro item, e aí, nesse tópico do item, eu vou fazer os nossos 3 parágrafos de praxe, qual seja, fato,
fundamento, quais sejam fato, fundamento e faço o pedido ao final. Como que eu vou estruturar isso? No fato, eu vou trazer qual que é o pedido formulado pelo reclamante. Então, no exemplo que eu trouxe para vocês, o reclamante postulou o pagamento de horas extraordinárias, sustentando que laborava de tanto a tantas horas. Pronto, esse é o meu fato. O fato, pessoal, pode ser sucinto, não precisa tentar caprichar no fato. Você pode, inclusive, pegar a própria descrição de acontecimento da sua peça, do enunciado da sua peça, e transformar isso no seu fato. Eu parto já para o meu segundo parágrafo, em que eu vou fazer a minha fundamentação. Eu vou dizer, não assiste razão reclamante, pois, no nosso exemplo que a gente está analisando, não assiste razão reclamante, pois, na jornada de trabalho, não havia nenhum excesso, ou seja, o reclamante exercia suas atividades laborativas em observância aos limites constitucionais, previstos no artigo 7º, inciso 3 da Constituição e artigo 58 da CLT. Desta forma, não havendo nenhum excesso no trabalho, considerando que ele trabalhava 8 horas diárias, não há o que se falar no pagamento de horas extraordinárias. E aí, eu vou partir para o meu pedido. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido de horas extraordinárias e reflexos do reclamante. Simples assim, pessoal. Eu vou encontrar qual é o pedido, vou encontrar qual é a razão pela qual ele não faz jus àquele pedido, vou fundamentar isso na CLT, na Constituição ou em alguma súmula, alguma OJ, e no final eu vou requerer que aquele pedido postulado pelo reclamante seja julgado improcedente. É simples assim que eu vou fazer o meu mérito. Então, lembre-se sempre de se recordar dessa estrutura. E não tem nenhum problema se em todos os tópicos você usar isso. O fato, no segundo parágrafo, dizer não assiste razão reclamante, pois, e no final, requer a improcedência. Tá legal? E agora, nós vamos avançar para a nossa quarta estrutura, nosso quarto elemento da nossa estrutura da contestação, que é a reconvenção. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que saber, eu posso ter uma recontestação com reconvenção ou uma contestação sem reconvenção. Eu preciso me atentar ao meu enunciado para poder identificar se esse elemento vai ou não fazer parte da minha contestação. O que vem a ser uma reconvenção? Ela nada mais é que a pretensão do réu contra o autor. Ou seja, eu tenho a reclamada que foi notificada para aquela reclamação trabalhista, ela vai contestar aquela reclamação trabalhista e também vai trazer uma pretensão. Ela não vai apenas dizer que os pedidos do reclamante improcedem, ela vai dizer que ela também tem um pedido a fazer, ela também tem algo a postular perante o reclamante. E aí, qual é a minha fundamentação da reconvenção? É o artigo 343 do CPC, cuja aplicação é autorizada pelo artigo 769 da CLT. Nós podemos dizer que esses dois dispositivos são um casal e são inseparáveis. Então, toda vez que você for fazer uma contestação com reconvenção, lembre-se de inserir esse artigo 769 da CLT, que autoriza que seja aplicado o 343 do CPC. Isso é uma cautela porque o examinador pode também cobrar no seu espelho de correção que você mencione esse 769 da CLT. Então, por precaução, vamos sempre mencionar. E aí, o que vai mudar de quando eu faço uma contestação sem reconvenção? Eu vou permanecer utilizando o 847, mas no fulcro, na minha fundamentação da peça, lá na parte inicial que nós vimos, no nosso segundo passo da nossa aula de hoje, eu vou ter que colocar o artigo 847 da CLT e também colocar o 343 do CPC, tá legal? Então eu vou ter que cumular esses dois fundamentos da minha peça. Com a aplicação autorizada pelo 769, eu permaneço oferecendo, então o meu verbo é oferecer, contestação com pedido de reconvenção à reclamação trabalhista que lhe move, e aí eu utilizo aquele mesmo modelo que eu já passei para vocês. Sempre sinalize contestação com pedido de reconvenção. Ou seja, se eu me deparo com uma reconvenção na prova, eu já vou nomear a minha peça, denominar a minha peça, não só de contestação, como contestação com pedido de reconvenção. Eu já vou logo no início sinalizar que eu vou fazer uma reconvenção. E aí, pessoal, como que eu vou apresentar essa reconvenção na minha peça prático-profissional? Vamos primeiro para um exemplo. Como que eu vou me identificar uma reconvenção?
Vamos supor que a OAB traz uma seguinte situação, que o reclamante, ele foi dispensado pela reclamada e ao receber essa comunicação de dispensa, ele ficou completamente enfurecido, ficou desesperado e pegou uma pedra e tacou no vidro da empresa. Então ele jogou uma pedra na vidraça da empresa e quebrou todos os vidros da porta de entrada da empresa. A empresa procurou, quais seriam os gastos dessa atitude do empregado e concluiu que ficaria em R$1.000. Então, ficou R$1.000 esse dano causado pelo empregado à empresa em razão da sua dispensa. E aí, você vai perceber que você não vai só contestar aquela reclamação, você vai dizer, olha, os seus pedidos improcedem e você me deve uma quantia, porque eu tive que pagar R$1.000 na minha empresa porque você danificou as vidraças da minha empresa, então eu quero ser reparada por isso. E aí, eu vou solicitar essa reparação em sede de reconvenção. Como que eu vou fazer isso na minha peça processual? Eu vou abrir, primeiro eu vou sinalizar da reconvenção, e eu vou abrir 2 tópicos automaticamente. Falou em reconvenção, lembra de abrir 2 tópicos na sua contestação. O primeiro tópico, você vai trazer os requisitos da reconvenção. Então pode fazer da mesma forma que eu fiz aqui, dos requisitos da reconvenção. E aí eu vou mostrar que estão presentes os requisitos da reconvenção previstos no artigo 343 do CPC. Quais sejam? Juízo competente, ou seja, o juízo da minha contestação, ele também tem que ser competente para julgar o meu pedido reconvencional. Então, eu vou sinalizar que o juiz é competente. Eu vou dizer que as partes possuem legitimidade, ou seja, que a reclamada possui legitimidade para figurar, fazendo a sua reconvenção, e o reclamante, para ser o reconvindo. E por fim, eu vou trazer que está presente a conexão, ou seja, eu vou dizer que o meu pedido reconvencional tem conexão com os pedidos trazidos na reclamação e também com a minha tese de defesa. Então, eu vou abrir esse tópico dos requisitos da reconvenção e vou trazer. Estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 343 da reconvenção, quais sejam legitimidade das partes, conexão, de forma bem sucinta, e vou requerer que esse pedido de reconvenção seja recebido pelo juiz. E aí, eu já vou partir para o nosso segundo tópico do pedido de reconvenção, que é efetivamente o meu pedido reconvencional. Como que eu vou fazer esse pedido? Das mesmas formas que nós estamos fazendo as preliminares, as prejudiciais e o mérito. Eu vou trazer o meu fato no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu vou trazer o fundamento. E no meu terceiro parágrafo, eu vou fazer o meu pedido. Então, nesse caso hipotético que eu trouxe para vocês. No primeiro parágrafo, eu vou dizer que o reclamante, ao ser dispensado, ficou enfurecido, em razão disso ele arremessou uma pedra na vidraça da empresa, que em razão disso a empresa sofreu prejuízos na esfera material, teve que dispensar um gasto que resultou em valores que ultrapassam R$1.000 ou que são de R$1.000, e aí eu vou trazer então esse fato, qual foi o meu prejuízo que o reclamante trouxe, e aí se o meu examinador trouxer o valor, eu vou trazer qual é o valor de indenização que eu estou requerendo. Ou no meu segundo parágrafo, eu vou trazer o fundamento. Nos termos do artigo 186, 927 do Código Civil, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do empregado, que causou um dano material para o empregador, decorrente da sua conduta. Eu vou descrever esses elementos que embasam a responsabilidade do empregado. E, por fim, eu vou fazer o meu pedido. Diante do exposto, eu quero a condenação do reclamante na indenização material da reclamada, qual seja, no pagamento do valor de R$1.000 devidamente atualizado. E aí, por fim, eu tenho que lembrar que eu tenho que pedir a procedência do meu pedido reconvencional. Durante toda a minha contestação, eu peço a improcedência dos pedidos do reclamante. Agora, na minha reconvenção, eu vou pedir a procedência do meu pedido reconvencional, vou pedir a condenação também da parte contrária no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15%. E aí, pessoal, eu trago uma informação muito importante a vocês. Nós utilizamos como fundamento dos honorários advocatícios um artigo que foi inserido pela reforma trabalhista, que é o artigo 791A da CLT. Então, toda vez que eu vou pedir, seja na minha reclamação, na minha contestação, a condenação da parte contrária no pagamento de honorários advocatícios, eu
vou sinalizar esse dispositivo. Agora, quando nós falamos de reconvenção, não basta apenas que eu sinalize o artigo 791A da CLT. Eu tenho que colocar o parágrafo 5º, que é justamente o parágrafo específico que prevê a condenação em honorários de sucumbência no caso de reconvenção. Então, pessoal, não vão perder esse ponto por bobeira. Lembrem-se sempre, eu estou fazendo uma reconvenção, eu estou pedindo a condenação da parte em honorários de sucumbência, eu necessariamente preciso inserir o parágrafo 5º da CLT. Não deixem de inserir esse parágrafo, que ele vai sim ser cobrado na prova de vocês, se vocês tiverem que fazer um pedido reconvencional. E depois, eu tenho que atribuir o valor ao meu pedido, como eu falei para vocês, e também atribuir valor à causa quando eu tenho um pedido de caráter pecuniário. E aí, então, eu formulei aí o meu pedido reconvencional. Encerrada essa estrutura, essa parte da nossa estrutura, nós vamos para a nossa estrutura final, para o nosso elemento final da estrutura, que são os requerimentos finais. É nesse momento que eu vou iniciar os pedidos totais que eu quero naquela contestação, ou seja, eu vou encerrar a minha contestação trazendo todas as minhas pretensões. Via de regra, nesse tópico, o que eu vou pedir? Eu vou pedir a produção de provas, eu vou pedir o acolhimento da preliminar, o acolhimento da prejudicial, a improcedência dos pedidos e a condenação em custas e honorários advocatícios. Então, como que fica isso na prática? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, vocês podem fazer de uma outra forma, é só para vocês visualizarem como que eu aplico esses pedidos na minha contestação. Diante do exposto, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive o depoimento pessoal do reclamante sob pena de confissão, requer o acolhimento da preliminar de mérito para que seja extinto o processo. E aí eu vou fazer, quanto ao pedido que tem uma preliminar, nos termos do artigo 485, vou sinalizar o inciso que fundamenta aquela preliminar do CPC. Sucessivamente, eu vou requerer o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada para que seja reconhecida a prescrição, e aí a gente vai trazer qual delas, se é uma prescrição bienal, quinquenal, total, sendo o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, faltou o inciso 2 do CPC. Lembrem-se sempre, quando nós estivermos diante de uma preliminar ou de uma prejudicial, o meu pedido será o acolhimento. Então lembrem-se, falou em preliminar, falou em prejudicial, na hora dos meus requerimentos finais, eu vou requerer o acolhimento da minha preliminar e o acolhimento da minha prejudicial. E por fim, no mérito, eu vou requerer a improcedência de todos os pedidos formulados pelo reclamante, com a condenação deste no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 15%, porque nós advogados vamos requerer, por obviedade, o maior percentual que eu posso querer, então eu vou pedir o percentual de 15% nos moldes do artigo 791A da CLT. É assim que eu formulo os meus requerimentos finais. E aí, pessoal, para facilitar para vocês, eu trouxe aqui essa estrutura, que é o PAIC. Isso são macetes que a gente usa que vão poder auxiliar vocês no momento da prova. Então, o P é o meu requerimento de produção de provas. O A, eu vou requerer o acolhimento das preliminares e prejudiciais. O I, lembrar sempre da improcedência de todos os pedidos. E o C, que é aí a condenação em honorários advocatícios e nas custas processuais. E aí, por fim, eu vou finalizar a minha peça prático-profissional. Eu vou trazer, nestes termos, pé de deferimento, local e data, advogado, OAB número. Pessoal, nessa parte de encerramento, eu sempre gosto de trazer uma observação, que eu já fiz logo no início da nossa aula. Não coloque nenhum dado, não identifique a sua peça. Aqui, nessa parte final, é muito importante que você não faça nada para zerar a sua peça e que você nem vá para sua casa com esse receio. Então, não coloque a data, não coloque nome nenhum no advogado, tampouco o F ou o número de OAB. Coloque dessa forma que eu coloquei aqui para vocês no slide. Local e data, advogado, OAB número, o F. Não insira nenhuma informação para que você não tenha nenhum receio de eventualmente a sua peça ser anulada pela OAB, tá legal? E aí,
nós encerramos a nossa aula de contestação. Lembrem-se, eu tenho primeiro que identificar a minha peça, lembrar da minha estrutura da peça, preliminar, prejudicial, mérito, reconvenção e requerimentos finais, e por fim, fazer cada um desses pedidos na forma como eu apresentei para vocês. E aí, pessoal, eu encerro hoje com vocês essa peça prático-profissional, lembrando que nós teremos outras aulas também tratando de outras peças, lembrando também que o nosso grupo de WhatsApp nós iremos comentar sobre mais peças processuais que a gente não conseguir trazer para vocês nas aulas, então não deixem de acompanhar. E para encerrar, como eu sempre faço, eu trouxe aqui uma frase que eu particularmente gosto muito, que traz o seguinte: vai e se der medo, vai com medo mesmo. Pessoal, muitas vezes nessa fase de preparação, a gente tem que lidar com algumas emoções que são inerentes ao momento que a gente está vivendo. Então, vocês que estão se preparando para a OAB, por obviedade que, algum momento, vocês podem sentir uma ansiedade, até mesmo um medo da prova. Ai, será que vai cair a peça que eu quero? Será que vai cair uma tese que eu não sei? Como é que vai ser a prova? E esse medo, ele é normal, ele pode estar presente. O que a gente precisa ter a consciência é que esse medo não pode te prejudicar, não pode fazer com que isso te atrapalhe no momento da prova. Então, não se preocupe em não sentir medo, não sentir ansiedade, porque isso é uma coisa que foge do controle de vocês. Vocês não têm como isso seria um sonho para muitas pessoas, apertar um botãozinho e dizer agora eu não sinto mais medo, agora eu não sinto mais ansiedade. Isso a gente não consegue fazer, isso foge do nosso alcance. Entretanto, vocês podem aprender a lidar com esse medo, a lidar com essa ansiedade. Então, é isso que eu desejo a vocês. Que se vocês tiverem medo, que vocês saibam que isso é uma coisa normal de sentir, no entanto, que isso não pode te impedir de realizar a prova, te impedir de realizar uma boa prova. Então, se você tiver com medo, vai com medo mesmo, mas faça o seu melhor e tenha certeza que esse melhor vai ser suficiente para a sua aprovação, tá legal? Nós nos vemos nos demais encontros aqui do canal. Um abraço!